Boa noite, pessoal. Tudo na paz? Tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estamos. Boa noite, André. Tudo bem? Valeu, É obrigado, Rossana, ótimo. tá? É, Oi? é Rossana. Ah, sim, tudo Eu tô no ótimo. computador do Remi. Tá, beleza, valeu. Tudo bom, né, gente? Então, é, sexta-feira passada aí eu fiz um vídeo, né? A aula, né, foi feita sobre apresentação do AutoCAD, né? Através de uma solicitação de vocês. Como a parte prática, a gente, né, deve retomar ela no semestre que vem, deve iniciar ela no semestre que vem, inclusive, eu vou aproveitar para poder deixar vocês aí mais a par a parte de escritório, então. Aí, alguns alunos solicitaram um pouquinho, né, de explicação sobre o AutoCAD, então, a aula de sexta-feira passada, mais a aula de hoje e uma parte da aula de amanhã vai ser voltado para a gente poder relembrar alguns conceitos, algumas coisas, algumas ferramentas do nosso AutoCAD, tá? Quem não teve tempo ainda, assistam lá a aula de sexta-feira passada, que eu, né, dei uma geral, né, na ferramenta, nas ferramentas do AutoCAD, para fins de topografia, tá? Lembrando então que a topografia, o AutoCAD, você vai adaptando ela para a disciplina e para, né, para a atividade que você faz. Então, eu estou apresentando para vocês um AutoCAD bem prático para a parte de topografia, tá, pessoal? Então, da forma que eu desenvolvo os projetos, a gente está desenvolvendo aí, vou apresentar durante as aulas, tá? Ok? Então, vamos lá para a nossa compartilhar a tela aqui para o nosso AutoCAD ali. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite. Você Tudo deixou ótimo. mais de uma aula gravada, na verdade, né? Eu deixei, não, a aula de sexta ela foi presencial, né? Tá. Foi ao vivo. E eu deixei na outra semana a aula gravada. Então, As aulas de sexta passada que foram ao vivo, então. isso, a aula de sexta passada foi ao vivo, no qual, é porque, tô falando isso porque só tinham, pela sexta-feira e tal, acho que só tinham duas ou no máximo três alunos que participaram, né, que puderam participar dessa aula. Aí quem não conseguiu, né, assistam lá, pessoal, que eu tentei Você subiu para o deixar. stream? Oi? Você colocou no stream? Eu acho, tem que ver se ela tá lá. Eu gerei um YouTube dela também, um vídeo do YouTube, e postei no nosso WhatsApp, grupo de WhatsApp. É porque eu do grupo WhatsApp eu troquei de celular e eu tô com outro número, então eu perdi Ah, algumas sim. mensagens tudo. Se tiver como disponibilizar de novo, eu Tá, agradecer. beleza. Uhum, tranquilo. E aqui também tá disponível, tá? No Teams. E Tá. eu vou dar uma conferida que deve, no stream deve estar lá também. Não, beleza. Mas aí qualquer coisa vocês me avisam aí que a gente compartilha novamente. É importante, inclusive, que eu tentei dar uma geral, tá, pessoal? No AutoCAD, a gente não vai conseguir falar, né, sobre o AutoCAD todo, mas pelo menos o AutoCAD voltado para a topografia a gente vai falar bastante. Então, eu vou dar sequência na aula da semana passada. Quem não assistiu, depois dá uma olhada lá, para poder acompanhar direitinho, entender o que foi feito, tá ok? Vamos lá para o nosso Autodesk. Então, na semana passada, eu passei, né, dei uma geral em todas essas ferramentas aqui, todos os comandos que a gente tem no nosso AutoCAD, só para familiarizar, né, e relembrar alguns itens. E na aula de hoje eu vou começar um levantamento topográfico do zero, tá? Então, já que eu vou começar um levantamento topográfico do zero, eu vou começar mesmo. Então, deixa eu tirar já fazer um layoff aqui. Mostrar para vocês como que foi feito o desenvolvimento desse trabalho, por exemplo. Então, tá aqui. Fui lá,
Coloquei minha estação total num ponto, deixa eu verificar aqui qual foi a minha estação, isso aqui está fácil de entender. P1. Coloquei minha estação total aqui, tá? E daqui eu fiz toda a referência do meu levantamento. Deixa eu ver se tem aqui a orientação delas. Não, tem. Então é isso. Tá aqui o meu levantamento, então, pessoal. Como eu falei para vocês, a estação total ela gera uma nuvem de pontos, tá? Então vai ser exatamente essa nuvem de pontos. Ela pode vir no formato da estação total, ela pode vir no formato DAT, ponto DAT, que é um bloco de notas. Pode vir em ponto TXT também, abre no bloco de notas ou numa planilha de um Excel, por exemplo. Então, o que vem de informação, tá? Quando eu pego lá a planilha de pontos, ela vai vir, igual eu falei para vocês, o número do ponto, tá? Vai vir qual que é a descrição do ponto. Então, por exemplo, onde eu coloco PC, por exemplo, a minha é ponto de cota. Então, o PC é um ponto de cota onde eu estou levantando para poder ajudar na hora de fazer a triangulação e gerar as curvas de nível, tá? Então, ele vai vir com nome do ponto, descrição dele, ângulo horizontal, ângulo vertical, distância horizontal, distância inclinada e altura do equipamento. Então, são essas informações mínimas aí. Mostrei para vocês que se eu tiver ângulo e distância, eu consigo calcular a coordenada x e y dos pontos. Então, na hora que eu pego o arquivo lá, basta aplicar distância vezes seno, distância vezes cosseno, eu vou ter minha nuvem de pontos e trabalhar com a tangente para trabalhar com as coordenadas aí. Vou dar um exemplo aqui, pessoal, vou dar um PR de propriedades, eu vou clicar no ponto 32, por exemplo. Cliquei nele aqui. Tá aqui, ó. Então, ele vem com a posição X, a coordenada X, coordenada Y, coordenada Z, tá? E ele vem com as suas descrições, né, com anexo aqui, que seria o nome do arquivo. Aqui, por exemplo, o meu ponto ele é um número 32 e ele é uma divisa, coloquei div, tá? E tá aqui a cota dele. Então, o levantamento planimétrico, levantamento topográfico realizado com estação total, vai me dar esse cara aqui. É uma nuvem de pontos, ok? Então, e agora? Como é que essa nuvem de pontos vai virar um projeto? Como é que esse cara aí eu vou entregar para o cliente isso aí? Não. Então, eu vou processar, vou fazer a parte de escritório. Então, a parte de escritório, ela é exatamente essa aula de hoje. Eu vou pegar esse cara com nuvem de pontos e vou fazer, vamos dizer assim, a maquiagem nele. Vou deixar ele preparado para ser entregue para o meu cliente, ok? Então, primeira coisa, eu verificar todo o nome as minhas descrições. Então, posso verificar aqui, pessoal, divisa, ponto de cota. Então, tudo que eu fiz lá no campo. Pode ver que tem algum local aqui que eu acho que tinha uma árvore, não sei se está nesse arquivo. Não, nesse aqui eu acho que não tem, não. Mas tem a questão da ponto de cota, meio fio, MF é meio fio, tá? Então, quando eu pego a rua e por aí vai. Divisa. Tem a questão do meio fio, tem, né, as configurações que a gente dá no campo. Quando a gente tiver aula prática, vocês vão dar essas denominações. A primeira coisa que eu faço, então, é primeiro enxergar o meu terreno. Então, eu já enxerguei que eu tenho uma via, já enxerguei que eu tenho o meu terreno. Fiz isso no campo, eu lembro, tá? Eu estava trabalhando no campo nesse dia. Então, eu posso, por exemplo, começar a desenhar esse cara. Então, sempre eu posso trabalhar por layer. Então, normalmente eu aconselho aqui a gente criar layers separadas. Vou abrir aqui essa ferramentazinha aqui para criar uma layer. E vou chamar uma layer aqui, para a aula de divisa levantada, por exemplo. E vou colocar ela numa cor. Essa layer já existe. Bom, levantada. Bom, beleza. Deixa eu ver se vai deixar. E vou colocar numa cor aqui, por exemplo, rosa, né, magenta. Por que eu estou colocando essa cor? Eu falei para vocês na aula passada que a gente tem as escalas de cores, que são as penas. Normalmente a gente trabalha com as penas da seguinte maneira.
O vermelho é a linha mais fraca e vai, né, a linha ela vai tendo a espessura aumentada até chegar no meu rosa. O rosa seria a linha mais grossa na hora de plotar em preto e branco, ok? Então eu vou colocar, por exemplo, com a linha rosa. Fechou, tá ali. E agora tentar entender como é que seria esse meu lote. Eu sei que meu lote ele é retangular, então o que aconteceu nesse dia? Tinha uma árvore em algum ponto que eu não consegui fazer o levantamento do último ponto aqui, ó. Ah, mas então, e aí? Se eu aplicar a geometria, eu sei que uma linha reta com essa outra linha reta, eu vou ter interseção delas. Aonde for a interseção é o final do meu lote. Aí eu posso fazer a conferência lá com o meu projeto aprovado, né, a minha planta aprovada, para ver se está batendo, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou criar a divisa. Então, eu já sei aqui, eu já tenho a divisa com os nomes. Então, vamos lá, vou criar aqui uma polilinha. Opa, não vou criar porque eu tenho que colocar a divisa levantada que eu criei. Está aqui a divisa levantada, ok, pessoal? Então, só vou desenhar quando tiver com a lir selecionada. Selecionei aqui minha polilinha. Vou clicar aqui no meu primeiro ponto, que é o ponto de aonde que tá, onde começa, né, a minha divisa. Essa aqui é o ponto de divisa. Cliquei aqui, eu sei, verifico que minha divisa ela tá vindo aqui, ó, divisa, divisa, divisa e por aí vai. Então o meu terreno ele tem uma certa inclinação aqui. Deixa eu pegar o ponto de divisa aqui. Então eu vou fazendo a ligação desses pontos primeiramente. Ponto. Cliquei aqui e vou agora gerar. Então eu tenho aqui o ponto de divisa, onde eu tenho um ponto de cota que eu tenho que seguir esse meu alinhamento. Então, por exemplo, vou fazer a ligação desse cara, tá? Só como exemplo. Vou verificar aqui onde que está meu último ponto. Deixo aqui uma linha sem fechar, tá? Por exemplo. E faço aqui minha outra linha de divisa sem fechar, tá, pessoal? Vou fazer, né? Obviamente que no dia a dia a gente faz com detalhamento. Vou fazer aqui mais ou menos só para a gente poder ter uma ideia. Então, vou colocar aqui nesse último ponto. Tá aqui meu alinhamento. Como que eu fecho o lote? Através de alguns comandos. Eu posso criar, por exemplo, o comando fillet. Esse fillet ele vai ligar as duas linhas. Então, clico nessa, tá lá. Ele desenhou, ele fechou aqui o meu terreno, tá? No caso lá, eu coloquei o fillet eu tinha feito com uma volta aqui, então não ficou legal não. Ele pergunta para selecionar o objeto, selecionar o primeiro, selecionar o segundo, ele gerou ali o meu arquivo. Só que ele me deu um segundo objeto, aplicar um raio. Tá. Deixa eu ver aqui porque ele está aplicando esse raio aqui. Fillet, raio não. Então, eu vou colocar aqui raio 0 para não ter erro. Pronto, ok. Tá aí, tá? Porque estava dando uma circunferência aqui no final. Não vai dar mais. Então, tá aqui o meu terreno em roxo, tá, pessoal? Desenhei o meu terreno. Tá aqui, eu posso clicar aqui, por exemplo, em cima da minha linha da propriedades. Já consigo verificar, por exemplo, qual que é a minha área do meu terreno, qual que é a situação dele. Deixa eu melhorar deixa eu baixar essa geometria aqui. Onde eu tenho, cadê minha área? Estilo de ponto, 3D visualização. Ele não me gerou minha área. Deixa eu ver aqui se tá. Linha. Vou gerar uma polilinha aqui. Só para ver o que houve. Estou criando uma polilinha aqui só para confirmar. Ele não está aparecendo.
Acho que não estava fechado. Aí, pessoal, faço então a ligação de todos os pontos. Estou fazendo a ligação deles aqui para poder desenhar e representar esse cara aqui. Agora eu vou fechar aqui. Vamos ver se eu não tinha fechado ele. Área 827 metros quadrados. Então tá aqui o meu terreno com uma área de 827 metros quadrados, tá? Levantado. Então tá aqui o meu terreno. Realmente aquela hora lá eu não consegui calcular a área porque eu não tinha fechado ele aqui, eu não tinha ido até o último ponto. Então já desenhei o primeiro cara, que era o lote. Como que é o lote? Então o lote funciona dessa forma, eu posso medir então as distâncias, mostrar qual é a representação dele. Mas por enquanto eu não quero. Primeiro agora eu vou fazer a rua. Agora gerar o comando de rua, tá? Eu posso fazer por polylinha, posso estar trabalhando com essa spline, vou fazer por polylinha, só para mostrar para vocês, seria uma ligação de pontos mais arcaica. Depois, obviamente, aonde for uma curva e tudo mais, eu posso pegar uma curva, tá, pessoal? É só para mostrar como que ficaria o meu levantamento. Então, deixa eu habilitar aqui meu snap, deixa eu ver se ele está com um ponto, né? Lá selecionado, tá? Aí agora eu vou selecionando aqui onde que seria minha via. Vamos criar então a layer via pública, ou via. Vamos colocar a layer aqui rua, ok? Na layer rua eu seleciono também uma cor, pode ser por exemplo esse azul aqui, ó, ok? Aí agora eu coloco a rua ativa, deixa eu colocar a rua como habilitada. Ela está habilitada aqui, então eu vou desenhar a minha rua. Então eu venho aqui, clico no meu polyline, por exemplo, e vou criando ali a minha rua, tá? Bem rápido, só para a gente não perder muito tempo. Vou criando ali a minha rua. Vou criando a rua do lado de cá, tá, pessoal? Na vida real a gente faz isso aqui com arco, só para suavizar. Aí eu vou gerando a minha rua aqui. E lá, como eu fui no campo, eu sei, né, que aqui, por exemplo, tem uma rotatória. Então eu poderia simplesmente jogar uma rotatória aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, tá aí desenhado. Onde eu tenho a minha rua, o meu lote e a minha rua aqui representada, tá? Então, fiz o levantamento. Agora, eu já consigo partir para as próximas etapas. Então, tem que desenvolver todo esse projeto aqui, esse levantamento topográfico, tá? Dimensão, cota, colocar todas as informações. A primeira coisa eu quero deixar ele plano altimétrico. Vou deixar gerar as curvas de nível. Se eu tenho o TopoCAD, tá? Já vai facilitar então o meu processo. Eu vou vir em TopoCAD, vou vir aqui em curvas de nível, tá? Ele vai pedir uma... Oi, diga. Esse TopoCAD aí, igual que tem o AutoCAD, é só baixar junto? Ele é um complemento? Ele é um complemento, ele é um software pago, né? Você tem um mês para utilizar ele de graça, para teste. Baixa... A avaliação final vai precisar dele? Oi? Alguma avaliação vai precisar dele? Não, né? Prova não, mas eu vou dar uma atividade que quem tiver ele e quiser, facilita, tá? Mas não vai ser obrigatório, porque obviamente talvez alguém está com algum problema com o computador ou não daria tempo para poder rodar o software. Não vou deixar obrigatório, tá? Exatamente por causa da situação que a gente não tem um laboratório da faculdade disponível porque não está fechado. Mas quem puder, quem quiser baixar e já poder aplicar, tá? É conhecimento para ser adquirido, ok? Não, meu AutoCAD ele é estudantil também, então não compensa não. Mas, tá, você tem um AutoCAD estudantil. Mas o TopoCAD pode ser instalado no estudantil sem problemas. Pode? Pode. Vai durar um mês de licença, depois você desinstala. Não, beleza. Tá? Só baixar lá no link da Microcad e pode carregar ele. Aí quando você abrir o AutoCAD, ele vai aparecer aqui para você. Tá bom? E é bem tranquilo de mexer. Inclusive, teve uma aula que eu falei dele, né? Tem uma aula passada aí gravada que vocês podem assistir lá.
que eu falei, as ferramentas do TopoCAD. Beleza? Fechou, professor. Beleza. Aí, pessoal, eu posso vir aqui, então eu só fui lá, tá? Deixa eu sair aqui só para ele fica instalado aqui, então era como se fosse mais uma aba e é onde tem um monte de coisa, um monte de ferramenta, tá? Eu falei de quase todas as ferramentas numa videoaula. Depois, quem não estiver lembrando, dá uma conferida lá que é bem facinho de trabalhar. Se você conhece a teoria da topografia, você vai desenvolver o TopoCAD aí bem, tá? Então, por isso que a gente dá esse conteúdo e depois tenta aplicar com o exercício e com o software. Então, vem aqui em curva de nível, aí ele vai fazer aquilo que vocês fizeram à mão, se tiveram que triangular, calcular, escalonar lá, achar qualquer interpolação para poder calcular, ele vai fazer da mesma forma. Então, vem aqui, por exemplo, em triangulação automática, opção 1, ele vai achar. Olha lá, ele gerou os triângulos igual vocês fizeram naquele testinho, naquele exercício que eu passei para vocês. Gerou exatamente a ligação desses pontos. Então, ele gera a minha malha triangular, depois eu venho em TopoCAD novamente e vou pedir para gerar a curva de nível. Então, tudo que vocês fizeram na aula, ele vai gerar rapidinho aqui, bastando eu clicar aqui na parte de curva de nível. Ele tem algumas opções aqui, vocês podem depois vocês baixar, mestre, intermediário. Normalmente a gente coloca a curva de nível de metro em metro, e a cada 5 metros você vai ter a curva mestra. A curva mestra é a que vai estar lá informando qual é o número dela, qual é a cota, tá? Então, normalmente a curva mestra ela tem uma linha espessura mais grossa do que a intermediária, e a cada 5 metros ali, por exemplo, é uma coisa que normalmente a gente utiliza. E tem ajustes, né, de curva de nível, spline, porque normalmente é curva de nível, né, para ficar bem suavizado. E aqui tem a opção de cotar todas as curvas ou só as mestras. Eu vou vir direto em gerar curva de nível, ele pergunta o objeto que eu quero trabalhar, eu vou mostrar aqui esse objeto aqui, vou dar um Enter, ele está lá gerando as minhas curvas de nível, está indo. Calculou, processou, gerou minhas curvas de nível. Além de ter gerado as curvas de nível, ele escondeu a minha malha triangular. Minha malha triangular está aqui escondida, ó. Curva de nível, malha triangular, está aqui, ó. Ele já escondeu ela porque ele sabe que você não vai usar isso aqui na prática, né? Você vai mostrar para o cliente isso aqui, ó. Exatamente onde que está os pontos aí de cota com a devida curva de nível, declividade. Então tá aí o levantamento topográfico já está ficando com uma carinha realmente de projeto aí. Então ele já está com a topografia, já está com as curvas de nível, já está a informação de lote, já está a informação da rua. Aí agora, tipo, se eu sei o nome da rua, já coloco o nome da rua, já sei qual é a área, qual é o lote, já coloco o nome do lote e vou fazendo esses levantamentos. Normalmente no levantamento topográfico aí, agora eu escondo essas outras cotas para não ficar carregado no meu desenho, tá? Então, eu aconselho esconder para não precisa ficar mostrando esses pontos, ele vai ficar numa layer escondida. E eu posso gerar os perfis, por exemplo, vou gerar um perfil aqui, por exemplo, ó. Aí eu tenho que criar uma polilinha, vou criar uma polilinha saindo desse ponto aqui, ó, e indo até o meio do meu lote aqui, o final do meu lote. Criei uma polilinha. Para que você criou essa polilinha? Exatamente para gerar o perfil. Quero saber como é que tá esse cara se eu enxergasse ele, né, daqui para cá. Então, jogo essa linha onde eu quero gerar o perfil, eu venho aqui em TopoCAD, perfil, ele pede algumas informações, né? Normalmente isso aqui a gente deixa padronizado, não tem muita coisa para ficar mexendo. Eu venho aqui em selecionar perfil, ele pede para selecionar uma polilinha, eu clico aqui na minha polilinha, ele vai gerar meu perfil. Então ele já leu, já fez a leitura do meu perfil ali, tá? O que ele me fala? Ele fala que a minha cota máxima é 110. Então, na minha grade lá, eu não preciso colocar 120, que é muito. Eu vou colocar 112, por exemplo, só para o meu máximo, né, na abscissa ordenada seriam meus máximos e mínimos, tá? E 101 é a minha cota mínima, eu vou colocar 100, tá? Venho aqui e mando desenhar esse cara. Desenhar, vou clicar aqui, ó.
E tá lá, ele vai desenhar meu perfil de terreno desse levantamento. Gerou. Então, tá aqui o meu perfil, aonde aqui, ó, é a minha rua. Aí meu terreno ele tem uma suavizada aqui e depois ele tem uma inclinação mais alta também. Então, podem verificar que esse aqui é a representação desse cara, onde aqui é a minha rua e aqui é meu terreno subindo, ó. Meu terreno está com cota 100 aqui, ó. Aqui 101, 102, 105, 110. Então ele começou aqui com 101, foi até o 110, por exemplo. Então tá ali o meu perfil sendo gerado da minha topografia ali. Então é mais uma das informações. Normalmente eu gero dois perfis. Eu gero um perfil nesse alinhamento e eu gero um outro perfil assim. Então eu poderia muito bem vir aqui e gerar mais um perfil. A gente chama de perfil longitudinal e perfil transversal. Tá aqui meu outro perfil. Vou lá novamente em Topocad, clico em perfil, ele me pede ali para selecionar minha polilinha. Ele pergunta, selecione uma polilinha. Eu vou lá, clico aqui na minha polilinha, foi criado com sucesso, vai abrir novamente. Qual que é o meu máximo? 118, então vou colocar 110. Qual que é o meu mínimo? 106, então vou colocar 105. Vem aqui e mando simplesmente desenhar. Vou colocar aqui do lado dele e ele vai desenhar o meu perfil. Então, com isso eu vou ter o perfil longitudinal e o perfil transversal. Tá aqui o perfil. O terreno ele começa em 106 de um lado e ele chega a 108 do outro. Então vamos lá. Aqui ele está numa cota 106. Aqui ele já chega quase na cota 108, né? Mais de 108. Então o terreno está subindo aqui também, tá? Então gerou lá os dois perfis. Deixa eu só dar um M de mover aqui, ó, de move, só para ficar, né, mais organizado aqui. Pronto, tá aí. Então tá ali, já fiz o desenho. Curva de nível, já fiz a representação, né, do meu lote, já fiz da rua, já fiz os perfis. Aí agora é começar a desenvolver acabamento aqui. Vamos lá, podemos criar, por exemplo, normalmente eu trabalho com um quadro de convenções, onde eu tenho árvore, poste, divisa, qual que seria a mancha, curva de nível, via pública. Quadro de convenção é meio padronizado, eu costumo utilizar sempre. Então, se eu tiver um poste em algum lugar, eu copio ele aqui, ó. Opa. Vou copiar meu poste aqui e vou verificar se tem alguma layer poste lá. Se tiver algum poste, eu já posso ir colocando, entendeu? Aí, deixa eu ver se tem algum poste aqui ou não foi. Se eu tivesse algum escrito poste, simplesmente colocar lá essa informação. Meio fio, aqui eu não estou verificando. Então, se tivesse algum aqui, faz de conta que aqui tinha um, fiz um levantamento, aqui tinha um, eu vou lá e coloco o meu poste ali, coloco o meu poste, por exemplo, aqui, e por aí vai. Então, são as simbologias. Então, eu preciso estar com essas convenções bem definidas. Se eu tivesse árvore, por exemplo, nesse terreno, eu ia representar onde que tem árvore nesse terreno. Então, por exemplo, aqui era ponto de cota, mas tinha árvore também. Então, eu vou colocando árvore aqui e vou fazendo, né, o meu levantamento plano altimétrico cadastral, vou fazendo o cadastro de tudo que existe, tá? Então, beleza. Foi feito isso. Deixa eu chegar esse cara um pouquinho para cá aqui, só para mostrar para vocês as outras ferramentas. Ah, professor, não termina por aí, então falta os acabamentos. Então, os acabamentos são o quê? Eu, por exemplo, começar a colocar nome, vou pegar aqui, colocar aqui, vou colocar no tamanho maior, que esse tamanho aqui não está legal, vou colocar no tamanho 1, por exemplo, e vou colocar aqui, ó, vou escrever aqui, lote 1. Então, vou colocar a informação lote 1, vou colocar a informação dos lotes vizinhos, Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, vou dar um CO, que é mais fácil,
e vou colocar a informação. Normalmente a gente coloca lote 2, né, que são, a gente vai pegar a planta e quais são os confrontantes, lote 3 e, por exemplo, lote 4. Pego também o nome da rua, então copio aqui e chamo a rua de, por exemplo, Rua Enge, tá? Então, tá ali o nome da minha rua, posso dar uma rotacionada aqui se eu quiser para colocar ela na orientação da rua mesmo, e dou uma movida nela aqui, por exemplo. Então tá lá, Rua Enge, quais são os lotes. Normalmente eu coloco, além do nome do lote, eu coloco a área, por exemplo, 820 metros quadrados, tá? E informação de quadra também. Normalmente a gente vê qual que é a quadra desse cara e coloca o nome aqui, por exemplo, quadra 10, tá? Então já sei que eu estou no quarteirão da quadra 10, eu já sei quais são os lotes confrontantes, eu já sei que aqui é o nome da rua tal, já sei que tem poste, já sei onde que tem as características e já tem o perfil, tá? Então, beleza, já gerei esse quadro aqui. Agora, pessoal, eu posso gerar um quadro relacionado à parte de acabamento que o próprio TopoCAD me auxilia. Então, eu preciso colocar uma grade de coordenadas aqui que desse jeito não está muito legal não, né? Foi feito levantamento já referenciado e não está representando bem. Então, vem aqui no TopoCAD, por exemplo, e tenho várias ferramentas aqui para dar o acabamento. Vou dar alguns exemplos. Eu venho aqui, por exemplo, escala gráfica. Vou clicar aqui nessa de 10 centímetros. E vou selecionar ela, vou colocar ela aqui, ó. Para que serve a escala gráfica? Tá desenhando. Essa escala gráfica, o desenho pode esticar, pode colocar na escala, ele pode ser impresso no A3, A2, A1, não importa. Significa que esses 50 metros aqui, ó, ele vale para qualquer distância aqui. Então, ele vai servir como referência, uma referência para o meu levantamento, tá? Então, tá aí a escala gráfica. É importante eu colocar, além da escala, numérica, eu também tenho a escala gráfica que pode ser colocada. Então, tem a escala, eu tenho aqui como colocar o sistema de coordenadas, por exemplo. Então, se eu tiver feito isso aqui com GPS amarrado, eu posso vir aqui, clicar em sistema de coordenadas, por exemplo, e vai me pedir algumas informações. Siglas 2000, tal. Então, por isso vocês têm que saber o que é Siglas 2000, o que é SAD 69, o que é Córrego Alex, o que a gente estudou durante o semestre, tá, pessoal? Então, sempre, para a gente não virar apertador de botão, a gente tem conhecimento da teoria, por isso que eu passei para vocês esse conteúdo. A gente sabe que está no Siglas 2000, que é o sistema novo, a gente sabe que a gente está no hemisfério sul, e a gente sabe que o sistema UTM ele tem 60 pedacinhos, por isso que eu tenho que definir qual pedacinho que eu estou, que é o 23, por exemplo. Aí ele pede para indicar um ponto e inserir. Então, eu vou lá, indico um ponto qualquer, ele vai fazer a leitura, e depois eu clico aqui, ele vai gerar ali o meu sistema de coordenadas. Está aí meu sistema, aí ele, onde ele fala as coordenadas, a latitude, quais são os parâmetros. Eu posso, então, trazer ele para cá, por exemplo. Colocar ele aqui também para ele sair do meu projeto, tá? E, além disso, eu também tenho que colocar o meu quadro de convenções, tá? Só para mostrar, né, pessoal, estou jogando aqui na entrega, obviamente, eu vou organizando esse cara para ficar uma coisa bacana. Aí eu venho em TopoCAD, então eu já usei alguns sistemas aqui, que seria o formato, texto. Normalmente a gente não, só se você for mexer, quiser colocar uma linha como se fosse uma cerca, então tem as simbologias aí, é como se fosse simbologia, do próprio AutoCAD, é como se fosse um Lisp. A gente tem a questão das achuras, se quiser uma achura diferente aí, tem como informar. Questão de dimensão, então eu quero uma distância, ou algum ângulo, alguma coisa do tipo, eu posso utilizar aqui o dimensionar como distância. Eu clico aqui, ele pergunta qual é a altura do texto, qual é a escala de plotagem, selecionar e tudo mais. Então,
ele me dá essa opção aí na hora de gerar lá, tá vendo? Ele gerou já a cota 4106, 19, 43, já gerou todas as minhas distâncias aí. Eu posso puxar ela para cá, por exemplo, para ficar bem, melhorar a minha apresentação, tá? Então eu posso trabalhar com isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês a parte de distância. Eu consigo programar tudo isso aqui, tá? Então sufixo, separador, eu quero colocar, por exemplo, metros lá, tem como eu colocar nos sufixos, né? Ou, no caso aqui, ó, eu posso colocar metros, então vai ficar melhor ali a minha representação, qual a altura dos textos, a escala da plotagem, posso, né, plotar tudo isso aí. Então, deixa eu selecionar aqui novamente, já apareceu o segundo com metros, tá? Deixa eu tirar o primeiro, então. Então, Ctrl Z aqui para voltar. Eu retirar esse aqui e trabalhar com... Deixa eu deletar esse aqui na mão mesmo. Vou colocar em metros para ficar já na unidade certinho. Então, eu venho aqui, TopoCAD, dimensionar, quero dimensionar a minha distância, né? Tem as configurações, eu quero que meu sufixo seja o M. Eu quero trabalhar com apenas 2 casas, né? 3 casas decimais não faz muito sentido. Tudo mais, vou lá e seleciono ali que agora vai ficar melhor. Tá. Esse aqui tem um que eu não tinha deletado. Deixa eu deletar ele aqui. 4106, 43 metros, então deixa eu puxar para cá. Então tá ali, as minhas dimensões, coloquei qual que é o nome o nome do meu lote com a minha área, tá? Vem no TopoCAD também, posso, né, utilizar alguns aplicativos, igual eu mostrei para vocês nas aulas lá. Vocês podem gerar KML, o KML é o software, né, é o formato do Google Earth, então qualquer pessoa que tiver o KML, tiver o Google Earth em casa, basta, né, utilizando o KML consegue verificar. Inclusive eu coloquei, né, na aula para vocês lá na unidade 3 um KML, uma forma de criar esse KML. A gente tem a opção aí de criar shapefile de software de ArcGIS, .gis, são software de sistema de informação geográfica, e tem alguns outros modos aqui, tá? Mas para fazer o plano altimétrico é mais ou menos esses aplicativos aí. A gente tem então a grade de eixos de coordenadas, né? Então eu vou aqui clicar nessa grade de eixos, tá? Então eu venho aqui em utilitários grade, só para mostrar para vocês que eu posso escolher. Eu posso ter a grade pontual de eixo, zebrada. Vou escolher, por exemplo, essa aqui, ó, de grade. Aí ele seleciona e pede para desenhar. Tá em UTM, por exemplo, manda desenhar. Ele pede para indicar o ponto inicial e indicar um ponto final. Tá lá. Ele gerou meu quadriculado ali, tá? Então tá aqui minhas coordenadas aqui de referência do meu Canevas. A gente chama esse cara de Canevas, ok? Então tá aí, esse cara tá começando a ficar igual um levantamento, um projeto entregue, tá? Deixa eu ver se tem alguns outros aplicativos aqui importantes. Simbologia, a gente trabalha com leitura e tudo mais. Normalmente norte é um elemento que eu tenho que colocar. Eu já tenho alguns lá que eu pego, que eu utilizo, então deixa eu ver se tem algum aqui. Não, acaba que o norte ele já estaria, né, no meu próprio sistema aqui, onde eu tenho tecnologia para desenvolver todo um trabalho. Lembrando, se eu estiver fazendo levantamento topográfico aí, eu vou ter que pegar, por exemplo, um mapa de localização, vou ter que gerar um mapa, então, ou posso ir lá no Google, como é mapa de localização, ele é indicativo, né, pessoal, não tem aquele detalhamento todo, eu posso pegar uma imagem do Google, fazer uma vetorização dela. Tem formas de trabalhar com o mapa de localização, representar dentro de um bairro
né, o lote que você estiver trabalhando, tá? Então, com isso, você vai desenvolvendo. A gente já tem a escala gráfica, já tem a questão das coordenadas sendo definidas, a gente já tem os perfis, né? Então, com isso, eu consigo trabalhar aqui com esse cara, por exemplo, colocar ele aqui do lado e colocar esse outro perfil aqui do lado. Então, normalmente, eu vou dar um nome para esse perfil, tá? Então, eu vou pegar aqui minha letrinha aqui, ó, e dar o nome desse cara aqui de A, por exemplo. Então, eu vou ter o perfil A até o perfil A' aqui, por exemplo. Então, normalmente eu tenho que dar nome para os bois. A', aí aqui eu venho e falo, ó, perfil A', aqui é o perfil B', e vou indicando isso aí, tá? Aí a gente tem os modelos de selo, né, que podem ser criados e tudo mais. O TopoCAD, ele dá essas opções de modelo de selo. A gente tem a questão dos formatos A0, A1, A2, A3, por exemplo, vou puxar um A1 aqui, ó. Aí ele te dá, né, esse quadriculado com as dobras e tudo mais da planta, tá? Eu não gosto de trabalhar no model, eu trabalho no meu layout. Eu venho aqui no layout e desenvolvo. Normalmente eu deleto isso aqui tudo e coloco no parâmetro que eu quero. Como que eu trabalho com layout? O model é onde eu desenho, o layout é onde eu faço a escala de plotagem. Então a primeira coisa eu venho no layout aqui, tem que configurar ela, página Setup Manager aqui, eu clico nela e vou fazendo a modificação. Vou Modify e vou definir, eu quero que esse cara seja um A1. E eu quero que ele seja um A1 e eu trabalho, igual eu falei com vocês, eu trabalho metros. Então, como eu estou passando na parte de plotagem aqui, a plotagem normalmente ela trabalha em milímetros. Então, eu tenho que passar isso para milímetros. Então, significa que 1000 milímetros corresponde a uma unidade. Isso aqui é apenas a forma de eu estar convertendo 1000 milímetros para a unidade real que eu estou trabalhando lá fora, que é um metro. Então, com isso, eu já desenvolvi, coloco nessa parte no centro aqui. E aqui, ó, é onde eu configuro as penas. Eu cheguei a comentar com vocês na aula da semana passada. Eu venho aqui em monochrome, por exemplo, e configuro a minha pena aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, olha lá, pena 1, a cor vermelha, ela tem 0,1 milímetros. A minha cor amarela, a minha cor 2, ela tem 0,2. Então, a espessura, a 6, que é a mais grossa, ela tem 0,6 de espessura. Então, aonde tiver linha rosa ou magenta, ela vai ser a linha mais forte do meu desenho, tá? E por aí vai. Então, tem todas essas classificações, todas essas características. Vou salvar esse cara. Então, tá no monochrome, já gerei ali a minha planta, tá? Vou colocar aqui como, deixar ela como landscape, tá? Para ela ficar em formato paisagem, tá? Na topografia a gente trabalha no formato paisagem. Já fiz toda a configuração, vou dar OK. Close, fechou. Tá aí então, né, o meu perfil. Esse cara aqui ele vai chamar A1, que eu coloquei no A1. E agora eu posso ir lá no TopoCAD e pedir, por exemplo, o formato. O formato A1, vou pedir ele aqui. Ele está vindo aqui numa unidade bem maior, então vou ter que reduzir ele depois. Vou clicar aqui, beleza. Ele veio em metros para cá. Eu posso simplesmente diminuir ele. Como que diminui esse cara, pessoal? Através de um comando chamado Scale. Tá? Escala análoga. Vou clicar aqui e vou reduzir ele 0,001 para ver o que vai dar. Se eu não reduzir ele demais... Ele está aqui não reduzia demais não, ele está exatamente do tamanho que eu precisava. Vou dar um move aqui só para colocar ele perto da página de... Na verdade, deixa eu ver aqui. Ele está menor do que eu queria. Então, deixa eu dar um scale aqui de 2. Vou deixar ele no tamanho padrão. Acho que 2 vai.
Foi. Então tá aqui o meu formato, tá? Normalmente isso aqui, pessoal, como que funciona na vida real? Eu já tenho um modelo padrão de começar todos os levantamentos. Então tem coisas que a gente não faz. Isso aqui eu já vou ter lá um AutoCAD 0 como referência, onde eu tenho o selo todo pronto, onde já tenho toda a prancha toda pronta e tudo mais. Então eu só faço as correções aqui e faço alteração aqui, tá? Então, com isso, eu vou criando os selos, vou desenvolvendo todo o meu trabalho. Aí tem os carimbos, por exemplo, eu posso pegar um carimbo A4, ele vai ter os tipos de carimbo, que seria aquele selo que a gente tem. Aí aqui pede, por exemplo, você pode dar descrição, tal, vou dar next em tudo. E dá um ok, deixa eu ver se ele vai deixar. Não, vai deixar. Deixou. Gerou meu carimbo aqui, ó, tá bem maior do que deveria também. Mas só para vocês terem uma ideia, microcad, qual que é o nome da descrição, qual que é o projeto e tudo mais. Então isso aqui normalmente vocês vão mexer uma vez só na vida. Depois disso vocês já vão trabalhar com um padrão, né, na hora de fazer os projetos. Aí eu venho aqui, crio o selo e tudo mais, eu venho aqui em Insert, em View, e clico em Viewport, por exemplo, Viewport 1. Viewport, pessoal, é uma janela do model que eu abro ele aqui. Então, vem aqui, por exemplo, ó, vou abrir aqui até aqui, ó. Então, ele abriu lá o meu model. Deixa eu, inclusive, deletar esse cara aqui, que eu não vou precisar dele aqui. Então, ele abriu o meu model aqui, ó. Eu clico aqui dentro, eu consigo trabalhar com a escala dele, tá? Então, como é que eu trabalho com a escala nesse caso? Eu clico dentro dele, dou 1, Z, Enter, aí ele meio que entra numa escala. E digito 1 barra, por exemplo, vou colocar aqui que tá 250 XP, então quer dizer, significa que está na escala 1 para 250 o meu desenho, dou Enter, tá aí, ele colocou o meu desenho na escala 1 para 250, então na hora de plotar ele vai sair igual esse cara aqui. Aí eu posso, né, depois desenvolver o selo, desenvolver o padrão, colocar qual que é o nome, a escala, qual que é o nome do projeto. Então eu vou criar aqui um texto, né, escrevo aqui qual que é o nome do texto, vou colocar informações de lei, vou começar a desenvolver. Se eu tiver feito um mapa de localização, eu vou colocar um mapa de localização aqui. Vou vir aqui no desenho, por exemplo, e posso deletar esses caras aqui para não ficar muito poluído. Por exemplo, posso vir aqui em Layoff. Clico aqui, por exemplo, ó, vou começar a deletar, a esconder, tá? Os meus desenhos, ó. Tá lá, tô escondendo as layers para dar uma limpada no meu desenho. Aqui havia, pronto. Então tá lá, meu desenho já tá bem mais tranquilo, e tá aqui meu A1 para ser plotado, tá? Então eu vou desenvolvendo todos os projetos, depois eu venho, quando fechar tudo, eu venho aqui e mando imprimir. Aí eu venho aqui no Windows, seleciono a janela que eu quero fazer a plotagem, por exemplo, só para mostrar para vocês que vai sair tudo preto e branco. Mesmo esse cara aqui sendo o rosa, significa que a linha vai ser mais escura, o verde médio, o roxo e tudo mais, de acordo com o monochrome. E só para vocês enxergarem aqui, ó, depois vai sair aqui, ó, onde a minha linha rosa, que é a magenta, é a linha mais escura, tá vendo? Ela tá mais forte do que as demais linhas exatamente por causa disso. Então tá aqui o esboço, uma forma de desenvolver um levantamento topográfico do zero, tá? Eu deixei alguns arquivos no Moodle para vocês, né? Quem quiser baixar e quiser praticar, tá lá, os dados brutos, é só desenvolver. Vocês conseguem desenvolver essa etapa aqui, tudo isso aqui, tranquilamente com as aulas que foram, né, passadas para vocês, e com o software. Então é só vocês discutirem, desenvolverem essa planta aí até aí, ok? Alguma dúvida do procedimento até aqui, pessoal? Como é que tá aí? Ficou bem claro? Ficou claro, André. Só que na hora que a gente for pegar e fazer, vai dar muita dúvida, porque é muita informação, né?
Exatamente. Isso aí é normal. É normal, né? Então tá bom. É normal. Não se preocupe. O objetivo aqui é apenas dar um básico e vocês, quando vocês tiverem um tempinho, vocês praticarem. Porque AutoCAD, gente, é prática. Não adianta eu ficar falando aqui 20, 30, 40, 50 horas, que é vocês pegarem para fazer. Então, assim, se tiver um tempinho, se o AutoCAD e o TopoCAD for possível, vocês conseguirem baixar, desenvolvam, então as aulas vão ficar gravadas, baixem a aula, peguem as férias aí e pratiquem. Como vocês estão nessa fase de quase na formatura, o AutoCAD é uma ferramenta muito importante para vocês, para a vida profissional. Então, não deixem passar muito tempo, pratiquem mesmo, façam algumas atividades, peguem algum conteúdo na internet e para praticar. AutoCAD é prática e à medida que quanto mais você utiliza, mais você vai evoluindo. Então, realmente, a parte de CAD depende mais de vocês do que de qualquer outra pessoa. Então, a gente passa o basicão, né, que vocês terem uma ideia de como que funciona, e vocês, à medida que possível, vocês pratiquem, pessoal, desenvolvam isso aí. E qualquer dúvida durante o semestre, a gente está à disposição, fora do semestre também, a gente é colega, vai ser colega de trabalho rapidinho, vocês já estão quase finalizando, e a gente está sempre à disposição para ajudar, colaborar, discutir, para vocês, né, ficarem com o melhor nível possível. Então, baixem o software se for possível, façam alguns exemplos e tudo mais. A gente vai ficar a aula da semana que vem também por conta, então eu vou ficar para tirar dúvidas. A gente vai ter um trabalhinho que eu coloquei no Moodle já para vocês, vou falar dele bastante amanhã, que eu vou exigir ele um pouquinho, né, para vocês poderem, um desafio para vocês poderem tentar desenvolvê-los, mas também eu não vou obrigar, talvez, eu não consigo o meu AutoCAD, meu computador aqui não vai conseguir rodar o AutoCAD agora, então aí eu vou dar o plano B, eu vou passar esse exercício, quem quiser pode fazer a impressão das folhas e desenvolver ele à mão também, não tem nenhum tipo de dificuldade, mas o objetivo é esse, vocês poderem deslanchar aí com relação a esse conteúdo, tá? Aí, tipo, é passo a passo. Vou mostrar para vocês agora a tela compartilhada, como que eu gostaria, como que ficaria um levantamento topográfico daquele nível, tá? Só para vocês enxergarem o produto. Vou pegar aqui. Já falei para vocês, né? Só para repetir, para vocês poderem entender. A gente fez, pessoal, na aula de hoje, isso aqui, ó. Então, olha só, né? A gente tinha um monte de pontos, uma nuvem de pontos, tá? Isso aqui é outro levantamento, obviamente, mas é a mesma ideia, aonde eu peguei o número de pontos, gerei o meu lote, perfil do meu lote aqui, ó, desenhei o lote, gerei as linhas de perfil, aonde eu gerei o perfil aqui, ó. Então tá aqui, ó, o meu lote. Primeira coisa, então, eu tinha um monte de pontos, eu fui ligando os pontos, eu sei que isso aqui é o lote, eu sei que isso aqui era a rua, por exemplo, aí fui ligando a linha, a rua, lote, fui mostrando qual que é o nome do lote, qual que é a área do meu lote, qual que é o lote vizinho, quais são as cotas, então medir, né, pedir o comando de dimensionar ali todas toda a minha extremidade do meu lote, então eu sei que essa parte vale 47, essa aqui 17, por aí vai. Então representei todo o meu lote, gerei a malha triangular, igual a gente fez lá, né, no início aí, gera a malha triangular. Depois de gerar a malha triangular, gera as curvas de nível de metro em metro, aonde eu deixo as curvas mestras de 5 em 5. Então podem verificar que a minha cota 100 ela é mais escura que as outras 4 e depois vem a cota 105 mais escura também. Então a cada 5 metros eu vou ter uma curva mestra, a gente chama de curva mestra, que é a curva de referência, tá? E eu vou ter as curvas mais suavizadas entre esses intervalos. Então tá aqui a curva 100, 105 e por aí vai.
O quadro de convenções, igual eu falei para vocês, a gente lança ele, representa ali, é meio padrão, quase sempre utiliza a mesma coisa. Eu tenho a questão da escala gráfica para facilitar, então eu sempre coloco a escala gráfica no meu levantamento, mas eu também tenho a escala numérica, onde eu falo que o meu desenho está na escala 1:200, por exemplo, tá? Então foi feita a plotagem, eu vou estar lá na escala 1:200. O meu desenho, meu projeto aqui, ele vai ter a referência do norte, a gente mostrou. A gente vai ter as coordenadas, então estão aqui as coordenadas. Eu através daquele comando lá de grade, de Caneva, eu gero, então essas grades, está aqui minhas grades, beleza? Eu gero o selo no layout, então está aqui o meu selo, aonde eu tenho uma norma, uma padronização aqui, ó, do meu memorial. Cada município tem uma forma, tem um selo, um modelo específico, mas aí dá para vocês verificarem, né? Isso aqui na hora de dobrar vai dar um A4 aqui, onde eu tenho o memorial descritivo da área, que fala qual que é a frente, qual que é o lado direito, qual que é o lado esquerdo, qual que é o fundo do meu terreno, com todas as outras características. E eu tenho a parte do levantamento, né? O nome, o título é fundamental, o nome do lote, qual que é a quadra que ele está, qual que é o bairro, logador, então avenida e tal, o zoneamento que o município define, se você tiver, você já coloca, né? Se não, você deixa, o nome do proprietário, o nome, o CPF desse proprietário, então as características de quem é dono e as características de quem fez o projeto. No caso está aqui o meu nome e o meu CREA, além de informar qual que é o sistema de coordenadas, SIRGAS 2000, sistema geodésico, data de levantamento. Então são os parâmetros mínimos para poder fazer o levantamento. Aí eu vou lá, por exemplo, consigo no município o mapa do bairro. Então, com o mapa do bairro, eu consigo desenvolver ali e representar. Então, eu sei que o bairro está com uma rodovia, a rodovia dá acesso aqui e o meu lote está aqui da rodovia. Então, eu já consigo verificar, localizar isso aí. Então, está aqui a representação da minha localização do meu terreno, o meu perfil e também isso aqui igual a gente gerou ali atrás, tá bom? No início aí. E, por fim, também costumo colocar um mapa de localização aí de um município e tudo vai. Então, esse seria o produto final. A gente chegou hoje a desenvolver até esse cara aqui, que é uma representação dele. Né? A gente não chegou a desenvolver o memorial descritivo, essas coisas aqui, mas isso aqui com o tempo vocês vão... Né? Vocês podem utilizar o próprio Google Maps, dependendo de vocês, né? Como referência. Pode utilizar uma mapa cadastral que o município forneça, ou algum layer que tiver na internet e tudo mais para utilizar no mapa de localização. Mas, então, a gente meio que pegou um levantamento do zero e chegou nesse nível aqui de detalhamento. Isso aqui é o que eu entrego para o cliente, é o que o cliente vai pegar, ler, fazer a leitura desse projeto. O engenheiro que for trabalhar na obra, ele vai fazer a leitura desse projeto e vai projetar aqui a casa, por exemplo, a residência, mostrar onde que vai ficar a residência e tudo mais. E depois, né, podem chamar, contratar para poder a gente mostrar, fazer a locação, a demarcação desse cara para a construção da obra. Então, a topografia ela faz o levantamento e depois a gente pega o projeto e leva isso para o campo. A gente faz o processo inverso. Então, tem duas situações. Um é fazer o real, levar para o escritório, e o outro pegar o escritório e levar para o real, que seriam as novas cotas, a nova projeção, vai ter platô ali no meu terreno para poder fazer a casa e por aí vai. Então, são essas as nossas formas e o procedimento de desenvolver uma planta topográfica, ok? Ficou claro aí, na medida do possível?